nós queremos seguir durante essa Semana Santa os passos de Jesus Cristo, para que nós possamos aprender com Ele a sermos humildes e abraçar com alegria o projeto de Deus, que é de liberdade, de vida e salvação. Rezemos um pouquinho em silêncio. Missa do Domingo de Ramos. Hoje somos convidados a seguir os passos de Jesus, que entra em Jerusalém. Iniciamos com esta solene liturgia a Semana Santa, centro do grande acontecimento da nossa fé, o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Ele vem a nós como Rei humilde e servidor. Vamos acompanhá-lo em sua trajetória rumo à cruz. Hosana, filho de Davi. Hosana, filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Bem bonito todo mundo. Hosana, filho de Davi. Hosana, filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, filho de Davi. Hosana, filho de Davi. Israel, Hosana nas alturas. Hosana, filho de Davi. Hosana, filho de Davi. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a Igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Oremos. Cada um agora pode erguer os seus ramos. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, cheguemos por ele à eterna Jerusalém. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Entendeu? Uma capa. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele,
Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarraram o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheio de alegria, chegou a louvar a Deus por todos os milagres que tinham visto. Todos gritavam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, imitando o povo que aclamou Jesus, comecemos com alegria a nossa procissão. O centro de pé, com ramo de palmeira, correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana Salvador, cantando e gritando, Hosana Salvador. Incrível, de tudo que nele é de Deus, no céu, foi Deus, que a terra construiu sobre os mares. Então, tá ali, ó. Chegando sempre mais.
Nós vamos continuar a nossa celebração. O número 7 do nosso folheto da missa. Número 7. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisesse que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste?
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Na proclamação da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a participação da Assembleia. Onde tem grupo, nós pedimos a participação de vocês. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo diversão em nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele de Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Quando ouviu isso, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, também tratou Jesus com desprezo e zombou dele. Vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse: Vós me trouxeste este homem como se fosse o agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o saltarei. Toda a multidão começou a gritar: Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam: E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o saltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força:
pedindo que fosse crucificado, e a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e puseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos juntos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro respondeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina dos santuários rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Ajoelhemos. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galiléia, ficaram à distância olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, depois de uma caminhada que fizemos durante esses dias, desde a quarta-feira de cinzas, em que ele convidou a cada um de nós a fazer o nosso retiro, a acompanhar todos os seus ensinamentos, para que nós possamos no próximo domingo celebrar a sua Páscoa, a vitória da vida sobre a morte. Ele foi nos colocando a importância da oração, do jejum e da caridade na nossa vida, como centro de toda essa caminhada de espiritualidade que nós estamos fazendo. E hoje, nesta manhã de domingo,
nós nos reunimos para celebrar a abertura da Semana Santa, ou o Domingo de Ramos. E a Quaresma continua, como todos nós sabemos, até quinta-feira, na parte da manhã. E já no final da tarde de quinta-feira, nós já iniciaremos o grande momento de todo o ano litúrgico, que é o Tríduo Pascal, celebrando, coroando com a Vigília Pascal. E aí nós acabamos de ouvir a liturgia, primeira, o Evangelho de São Lucas, lá na praça, da bênção dos ramos, e agora a proclamação da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. E aí nós vimos o quê? Que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém marca o fim daquilo que Jerusalém representava para o Antigo Testamento, e assinala o início da Nova Jerusalém, a igreja, que se estenderá por todo o mundo como um sinal universal da futura redenção. Na igreja primitiva, a celebração focalizava aspectos diferentes. Em Roma, o tema central era a paixão do Senhor. Em Jerusalém, era a entrada triunfal de Jesus com a procissão dos ramos. Atualmente, as duas tradições integram numa única celebração. Por isso, a celebração começa com o rito da bênção dos ramos, a leitura da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e a procissão. E termina com a celebração da missa, com a proclamação da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira parte, nos unimos ao povo de Jerusalém, que aclama alegre e feliz: Hosana ao Filho de Deus, ao Filho de Davi. O povo estende seus mantos a Jesus e passa, montado no burrinho, e com entusiasmo o saúda com um ramo nas mãos. Os fariseus reclamam dessa agitação exagerada, e Jesus responde: se eles se calarem, as pedras gritarão. É a entrada do príncipe da paz, que esconde os trágicos acontecimentos da paixão. E a segunda parte nos introduz na Semana Santa, e aí onde nós entramos na liturgia da palavra de hoje, desta manhã do Domingo de Ramos, em que a primeira leitura do profeta Isaías apresenta para nós a missão do servo sofredor, que testemunhou no meio dos povos a palavra da salvação. Apesar do sofrimento e da perseguição, o profeta confiou em Deus e realizou o plano de Deus. Os primeiros cristãos viram nesse servo a figura de Jesus Cristo. É o que nos apresentou a primeira leitura da liturgia de hoje. E a segunda, de Paulo, é um hino que apresenta o despojamento de Jesus. Humilhou-se até a morte de cruz como o servo de Javé, mas foi glorificado como Filho de Deus na ressurreição. O Evangelho convida-nos a contemplar a paixão e morte de Jesus, segundo Lucas. A morte de Jesus deve ser entendida no contexto de sua vida. Desde cedo, Jesus percebeu que o Pai o chamava a uma missão. E qual era essa missão que o Pai o chamava? De anunciar a boa nova aos pobres e pôr em liberdade os oprimidos. Para concretizar este projeto, Jesus passou pelos caminhos da Palestina, fazendo o bem e anunciando um mundo novo de vida, de liberdade, de paz e de amor para todos. Ensinou que Deus era amor e não excluía ninguém, nem os pecadores. Ensinou que os pobres, os marginalizados, eram os preferidos de Deus. Avisou os ricos e os poderosos de que o egoísmo e o orgulho só podiam conduzir à morte. O projeto libertador de Jesus entrou em choque com as autoridades que se sentiram incomodadas com a denúncia de Jesus,
não estavam dispostas a renunciar poder, influência, domínio e privilégios. Por isso, prenderam Jesus, julgaram-no, condenaram-no e pregaram na cruz. A morte de Jesus é a consequência do anúncio do reino que provocou tensões e resistências. E se nós, como verdadeiros cristãos, temos consciência de que a sua opção radical pelo reino de Deus levou à morte, nós também somos convidados a assumir com Ele esse projeto de Deus, que é de liberdade, que é de vida e que é de salvação, mesmo sabendo que nós podemos correr o risco de perder a nossa própria vida aqui na terra para que nós possamos salvá-la na outra vida. E celebrar a Semana Santa significa seguir todos os passos com Jesus Cristo, aprendendo a despojar-se de tudo, para que livres nós possamos usar dessa liberdade que Deus nos deu, com responsabilidade, assumindo com Ele esse projeto do Pai. Então vamos pedir nessa liturgia desta manhã de domingo de Ramos, que Ele nos ajude a caminhar com Ele, para que essa caminhada seja uma caminhada de aprendizado, para que aprendendo com Ele, amar uns aos outros como Deus nos ama, juntos nós possamos construir uma sociedade em que reine a paz, a justiça e a liberdade. Pai Santo, vosso Filho Jesus, conduzido pelo Espírito e obediente à vossa vontade, aceitou a cruz como prova de amor à humanidade. Convertei-nos e nos desafios deste mundo, tornai-nos missionários a serviço da juventude. Para anunciar o Evangelho com projeto de vida, Senhor. Para ser presença geradora de fraternidade, Senhor. Para ser profetas em tempo de mudança, Senhor. Para promover a sociedade da não violência, Senhor. Para salvar a quem perdeu a esperança, enviai-nos, Senhor. Ó Pai, ouvi-nos e atendei-nos por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos seguir todos os passos de Jesus Cristo durante essa semana, para que juntamente com Ele nós possamos vencer a morte, celebrando a vida. Ide em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.